E aí, tudo bem com você? Aqui é o Mr. Dragon. Verônica Félix. E estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema muito interessante, que é... Não tenho coordenação motora. O que devo fazer? Gostaria de aprender um ritmo, mas eu não tenho essa vocação. Tem gente que fala assim, não tenho essa vocação, não nasci para isso, é muito difícil. Eu vejo vocês dançando, outras pessoas dançando, acho muito bonito, mas eu acho que eu não consigo. Então, temos um indivíduo que ele aprende com facilidade e temos o outro que ele tem um tempo de reação um pouco mais lento, porém aprende também. E esse indivíduo que aprende mais rápido a gente chama como rítmico, e o que demora um pouco mais é arrítmico. Mas isso é devido ao fato de, primeiro você observa tal movimento, você processa no cérebro e aí ele parte para a questão motora, né? Para os pés, para as mãos. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que têm um estímulo mais rápido. Esse estímulo de observar, processar e executar. E tem outros que é um pouco mais lento, mas é trabalhado. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem métodos específicos que faz com que você aprenda com mais facilidade, não é? Isso aí, é possível aprender com mais facilidade. Eu ia falar dificuldade, mas é mais facilidade. Por quê? Porque, como a Verônica explicou, algumas pessoas têm uma tendência maior a ter facilidade com questões rítmicas. É lógico que para aprender a dançar, para fazer movimentos de ligação, de conexão, de transição e efeitos, já são uma outra categoria de habilidades que a gente precisa ter desenvolvida para conseguir executar bem. Mas essa mais básica, essa de entrada, que é conseguir fazer a base e ter ritmo na base, pode ser sim que algumas pessoas apresentem uma tendência a maior facilidade. E pode ser que outras apresentem uma tendência de um pouquinho mais necessidade de treino. Talvez precise, por exemplo, com facilidade, talvez em 5, 7, talvez 15 tentativas já consiga manter-se numa proposta básica simples no ritmo. Uma pessoa que tem dificuldade talvez precise de 20, 30 repetições, tentativas para ter o resultado. Mas a grande verdade é que a minha experiência de anos ensinando pessoas a dançar é o seguinte: se você continuar persistindo, vai dar certo. Eu já vi diferentes biotipos, pessoas com dificuldades diferentes conseguir dançar e... Até no mesmo dia, inclusive, conseguir executar, né? Isso. Por mais que a pessoa tenha uma certa dificuldade, uma resposta um pouco mais lenta, ela consegue, com várias repetições, executar o mesmo movimento no mesmo dia que aprendeu. Mas isso devido às repetições. As repetições feitas da forma correta, bem instruídas. De modo geral, eu evito limitar, falar isso é 100% errado, isso é 100% certo, porque entre as várias verdades individuais do mundo, todas as coisas certas teriam ali o seu argumento de por que ela é certa, bem como as erradas. Porém, existem algumas coisas que você aprende com o passar do tempo, lógico, com muito estudo, buscando e tudo mais, e você percebe que tem movimentos que podem acelerar, dependendo da ordem que eles estão sendo posicionados. Um exemplo, em inglês, fala-se muito em conteúdos quando a gente vai aprender alguma coisa e tal, em foundation, que é a fundação. E pra gente aqui no Brasil é igual comparar a ideia de vou construir uma casa. Vou construir uma casa, tá, tem a planta, se você tiver uma planta, e aí na planta o arquiteto vai colocar o que ali primeiro. Tá, depois dele ver toda aquela ideia e tudo mais, ou talvez na parte do seu sonho, daquela casa, ele vai projetar a fundação. Porque se ela tem um andar, ela vai ter uma fundação, se tem 2 ou 3, enfim. O seu projeto, ele vai ter
uma fundação compatível com o que você almeja alcançar. Então, basicamente, ou seja, fisicamente até impossível você construir o telhado e depois construir a fundação. Ou seja, a sequência de fundação ela precisa ser muito bem elaborada, bem pensada, em boa estratégia e sólida. Se ela começa errado, se eu começo, por exemplo, projetei a parte de cima e agora eu vou furar o chão. No processo de furar o chão, para construir a casa, as paredes racham ou tudo já despenca de uma vez. Então, a estrutura, como fazer essa estrutura, é muito importante para que você consiga avançar e chegar a ser uma pessoa que tem um potencial fluente, um potencial de realmente resultado em movimento, em dança, em ritmo, em expressão. Segundo o que a gente propõe aqui no Danço Sim. Como a gente já mencionou algumas vezes, existem inúmeras escolas, inúmeros moldes, modelos de como fazer isso daí. E a gente tem uma estrutura bem específica, testada, elaborada para atender você nessa questão, que é ficar rítmico o mais rápido possível. Verônica até falava de uma matéria da educação física que ela estudou e estuda, né? Corporidade, você está falando? Rítmica. Não, é ritmo e dança. Então, nessa matéria a gente abordava sobre algumas questões. E uma delas é que toda metodologia tem um início, um meio e um fim. E sendo bem iniciada, tem uma boa finalidade. Não esquecendo do desenvolvimento do processo, que é bastante, extremamente importante. Tá aí o desenvolvimento do processo. Como eu já expliquei algumas vezes, nós temos uma estrutura bem enxuta, baseando em 3 etapas. Por que é possível aprender em um mês? 3 etapas. Foundation, a base, a fundação. Em seguida, transição e deslocamento. E próxima etapa, efeitos. Mas é possível? Será que é possível aprender a dançar em um mês? Nós falamos em aprender a dançar em um mês, talvez tenha algumas pessoas que vão até cara, meu Deus, isso é possível, até caiu o caderno aqui. Alguém conseguir aprender a dançar em um mês e não sei o que e tal, demora tanto tempo. Eu, por exemplo, oficialmente, eu danço desde 2003, oficialmente, em academia e tudo mais, né? Eu danço antes disso. Mas o que eu tenho certeza e eu aprendi nesses anos, inclusive eu já era professor aqui no Brasil, em algumas das principais academias aqui de Brasília. No ano de 2005, o Cláudio Gomes me convidou oficialmente, né? Perguntou, e aí, como é que estão as coisas aí e tal? Eu estou querendo um parceiro para trabalhar aqui comigo. O que você faz no Brasil? Quanto você está ganhando aí? Ele cobriu o que eu ganhava aqui, arrumou a passagem, arrumou tudo para mim trabalhar com ele na Europa. Eu, sinceramente, até hoje eu penso, caramba, será que eu estava pronto? Será que meu nível era tão bom assim, eu não sabia? Porque o Cláudio é uma pessoa que já estava em torno de 15, 16 anos morando na Europa, foi um cara que teve um auge, um pico incrível na salsa, estava ensinando danças brasileiras nesse período, e ele conhecia todo mundo, tanto é que 2004 foi o primeiro congresso de Zouk no Brasil, Zouk Lambada, em Porto Seguro, e foi aí que ele veio para o Brasil. Então todo mundo se encontrava, todo mundo conhecia ali os principais profissionais do mundo. E aí o Cláudio passou aqui em Brasília, a gente se conheceu e ele fez esse convite. Enfim, de todas as pessoas que ele tinha para escolher, ele falou, não, Dragon, e aí? Vamos ver, tá a fim de vir? E aí eu fui. Em 2005 eu fui para lá. Passei 9 anos com base na Holanda e Portugal, sendo artista, levando shows e workshops, classes, aulas para alunos em diversos países do mundo. Onde eu quero chegar com isso daí? Nesse período todo, a gente está em 2020, isso foi em 2005, eu tive a oportunidade de estar e observar inúmeros dançarinos, inúmeros profissionais, dançarinos especificamente mais voltados para shows,
dançarinos que não faziam shows, porém tinham uma performance incrível em aulas, e comparar inclusive alguns amigos e outras pessoas que já dançavam há exatamente 20, 25 anos. E perceber que em 25 anos alguns pararam, congelaram a dança. E, em compensação, nesse período de em torno de 18 anos de experienciação e tudo mais, algumas pessoas começaram a dançar em um período curto e tiveram um pico, tiveram um grande pico, assim, muito rápido. Não vou chegar nem em um mês, mas a 3 meses, a 7 meses, a 1 ano e meio, tem um resultado, uma capacidade assim, maior às vezes do que outros que já dançavam há muito tempo. E se eu comparasse os vídeos, eu conseguia ver que, por exemplo, em 95, aquela pessoa dançava de uma certa maneira. E todos esses anos passaram e essa pessoa continuava dançando igual. Onde eu quero chegar? É possível congelar o tempo até um determinado nível técnico, bem como é possível aprender muito rápido. É possível aprender muito rápido. Onde eu quero chegar, e vou dar um exemplo que a maioria de nós conhecemos. Uma preparação, né? Hoje a gente tem um divisor de águas aí na relação dos esportes de full contact, de combate, que é o UFC. Uma pessoa que treina especificamente MMA pode ser que tenha chances, e o YouTube está aí para mostrar e provar isso, de ter um resultado muito grande. Às vezes é uma pessoa que vem 20, 30 anos treinando uma arte marcial única, né? Por exemplo, kickbox, que eu gosto muito do kickbox, que é chute e murro, boxe e chutes também, né? Uma pessoa que treina o kickbox versus uma pessoa que treina o MMA fica meio arrodeado. E olha que o kickbox ele é muito eficiente. Ou talvez até uma pessoa que treina o próprio jiu-jitsu, treina só isso e vai para uma arena com uma pessoa que não tem nem um ano treinando seriamente ali mesmo MMA, o que acontece? Muitos já viram e já sabem o que acontece. Onde eu quero chegar com isso? Na dança é similar essa fase de acontecimentos. Por quê? No passar dos anos, a dança brasileira evoluiu muito. Ela evoluiu em direções opostas em alguns aspectos. Ela evoluiu em possibilidades técnicas, possibilidades de uso da própria persona, na individualidade da pessoa, no ritmo. Eu sou mais romântico, eu crio uma encenação, uma postura de cuidado, de carinho com a dama. Não, eu gosto mais da rua, eu crio uma coisinha um pouquinho mais descolada, independente se é para o forró, se é para o samba ou se é para o zouk. Dá para implementar essas personalidades individuais e desenvolver inclusive um estilo de efeitos bem próximo dessas ideias. E um outro exemplo, a gente sempre gosta de falar, a gente gosta de esporte também, falar do esporte e da dança. Tem a dança dos famosos aqui no Brasil. Sim, sim. E quem foi participar da dança dos famosos? Nada mais, nada menos que o Minotauro. Uma lenda dos esportes, uma lenda dos esportes, como figura de um brasileiro que saiu aqui do Brasil e foi para fora e fez o que fez. É um cara assim admirável. Desde a época do Pride lá atrás, ele foi para a dança dos famosos. Imagine quanto tempo que ele se preparava de uma coreografia para outra. 1 semana. É 1 semana. Porém, é uma das semanas mais intensas de dança que eu acredito que ele viveu na vida para preparar a primeira etapa e no decorrer do concurso e tudo mais. É 1 semana. É um reality show. Esse reality show ele acontece em vários países e as preparações são feitas em 1 semana. As pessoas tiram as garras para fora, se preparam, vão com tudo, jogam o cabelo e vai para a situação. 1 semana. E uma pessoa que passou praticamente a vida inteira trabalhando contato, visando
defesa, visando combate, visando a autoproteção e ao mesmo tempo gerar dano. Na dança, ele inverteu o objetivo, era dar suporte. Então, essa fera dos esportes, vou ver até se a gente coloca uma palhinha do vídeo aqui para ver ele dançando. Ele treinou a vida inteira buscando o quê? Defesa e ao mesmo tempo neutralizar ou dar um strike no oponente. E nesse show, qual era a meta? Qual era o objetivo dele? Proteger, dar suporte, elevar, liderar uma outra estrutura. Imagina a troca, o mindset que ele teve que ter para mudar totalmente. Ele já em alta performance, um faixa preta, um cara de alto nível no mundo, peso pesado, mudar a mentalidade e ter que fazer isso em uma semana, para em uma semana estar num programa de televisão e fazer uma apresentação, demonstrar o que ele aprendeu em uma semana. Então, é possível aprender em um mês? Um mês tem quantas semanas? Opa! Boa! Eu vou ver no celular aí. Um mês tem 4 semanas. Uma semana tem 7 dias e 2 semanas 14. Então 4 semanas 28. Alguns meses sim, talvez é interessante checar o telefone e verificar, vai dar um pouco mais do que isso. Talvez tenha algum mês, acho que de 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, algo assim, eu acho que eu já escutei, que tem 27 dias. Porém, uma média comum de um mês. Um mês tem? 4 semanas, em média? Aproximadamente, isso daí. Então, se uma pessoa que nunca dançou, treinou uma mentalidade, uma forma de ser completamente oposta, foi se preparar para isso em uma semana e teve que fazer uma apresentação a nível nacional do que fez em uma semana e foi possível, tire sua prova, se foi possível. Tá na internet. Então, se eu tenho dificuldade para dançar, posso ter desenvolvido essa ideia porque alguém falou alguma coisa. Às vezes, se eu faço um brainstorm, uma tempestade, esse termo no português seria isso, uma tempestade aqui no cérebro para encontrar a origem dessa dúvida ou dessa crença que eu tenho. Eu acredito que eu não vou dar conta de dançar ou ter ritmo. Talvez alguém falou lá atrás, você não tem ritmo. Ou os amigos que amamos, às vezes sempre pegam a oportunidade que eles têm para dar uma zoada, A pessoa tenta naquele dia ali e faz uma coisa meio esquisita, tentando, lógico, as primeiras tentativas, e aí o amigo pegou no pé e tal, não sei o que, tá parecendo um bicho diferente aí da natureza. Aí o cara já fica, que papo é esse? Aí já fica durão, não quer mais dançar. Enfim, pode ser vários motivos que criaram essa crença. A verdade é, nós como profissionais da dança, sabemos que através da forma que nós elaboramos o sequencial, o crescimento, você consegue sim. Até porque eu sou prova viva disso. Passei por isso na pele, Tive que fazer uma apresentação durante um mês apenas para treino e apresentar num lugar que já tinha vários profissionais que representavam o Brasil na dança. Você imagina? Foi pressão. Foi uma certa pressão. Eu acredito que quando ela aceitou, você só aceitou porque talvez não imaginou o tamanho da pressão que seria. E provavelmente só continuou porque deu sua palavra. Exatamente. Depois que deu a palavra já era. Eu gosto de cumprir as coisas. Mas é possível sim. Essa questão da metodologia que a gente vem falando, do Danço Sim, na própria musculação existem alguns métodos específicos para hipertrofia ou para resistência,
também tem para emagrecimento, mas enfim. Já testei a questão da hipertrofia em mim mesma. E é o seguinte, tem alguns métodos que eles são mais eficazes e outros menos. Uns você consegue um resultado mais rápido na própria semana de treino e outros demoram um pouco mais. Isso acontece demais. Eu que já testei vários tipos de treinos, eu sei muito bem como é que é isso. Testou e passou, né, para outras pessoas. E passei para outras pessoas, inclusive. Mas é isso. Tem uns que mais resultados, só que assim, é mais demorado. E tem outros que na própria semana você já viu assim, caramba, cresceu. Efeito letárgico e outros bem intensos. Mas para manter é certo que tem que ter uma certa consistência, não desistir fácil. E uma série de fatores, a alimentação tem que ser boa, o sono tem que ser bom também, tem que ter dormido uma noite de sono muito boa. E o Danço Sim tem a sua própria metodologia, que é realmente trazer um resultado em menos tempo. E pode acreditar que é sim possível, eu sou prova viva disso. Foi um mês de desafio. Foi um mês de desafio. Nunca tinha dançado o ritmo que eu dancei, que eu apresentei nesse dia. E aí foi um desafio e tanto, mas deu certo. Deu certo, estava decidida. Exatamente, partiu de uma decisão e de um cumprimento de palavra, né? Porque você propôs, aí eu falei, opa, pera. Vamos lá. E deu certo. O que a gente se propôs a fazer, a gente fez. Nossa, exatamente. A gente fez. Um mês de treino, vamos nessa. O poder do desafio. O desafio é uma coisa incrível. Se você pretende dançar em um aniversário, uma festa familiar, em um evento de qualquer proporção, marca a data, começa a aprender, vira um aluno Danço Sim, uma aluna Danço Sim, um casal Danço Sim, começa a aprender e une essas peças com data marcada para fazer. O poder da data marcada é um efeito fenomenal, é gasolina de avião para começar a aprender a dançar, porque você começa a ter um diálogo consigo mesmo e com a sua própria palavra. Sua própria palavra, quando envolve terceiros, o poder da palavra é importante. Se eu falei que eu vou fazer, se eu falei que eu vou estar lá, pode dormir sossegado que eu vou fazer, eu vou estar lá. Isso da data serve como combustível, né? Uma energia que você tem que fazer diariamente para poder você chegar naquele dia e fazer o que foi proposto. Eu lembro que quando eu decidi fazer o primeiro congresso internacional, eu fiz um evento por 6 anos, Amsterdam Zouk Congress. Eu marquei a data e falei, vou fazer o congresso. Beleza. Estava pronto para fazer esse congresso? Eu acredito que não. Conversei com a Cláudia de Vries, que era quem organizava antes, já organizava há 6 anos um outro congresso, e ela meio que foi a madrinha. Ela falou, ó, tem essa lista, eu vou te passar uma lista de coisas que eu acredito que sejam importantes. Me passou uns 10 itens das coisas que seriam importantes. Era isso que eu tinha na mão como roteiro para fazer um evento. E a data era de 1 ano. Então, 1 ano para selecionar tudo que tinha que selecionar, arrumar os locais, definir artistas, fazer como planejar tudo direitinho, 1 ano. Como eu tinha a data marcada, era como a minha mãe já falou, ela já organizava alguns eventos na área de serviço público que ela exerceu por 32 anos. Evento é sempre assim, meu filho, é como se fosse um funil. Vai chegando no fim, vai apertando e nunca vai estar 100% do jeito que você quer. E assim foi feito. 6 anos, todos os 6 anos eu subia o nível de expectativa, subia o nível de experiência que eu queria trazer para os artistas e também para os alunos, para os artistas e para os alunos. Eu queria subir bastante essa experiência, eu queria subir bastante esse nível de experiência. Então, todo ano eu me esforçava para ser melhor. Era o Amsterdam Zouk Congress,
mas tinha uma sala com zouk, DJs a noite inteira, e outra sala com música ao vivo, voltada para músicas que dançava-se samba, mas também forró. Samba, forró e zouk. Samba, forró e zouk. Então era assim o nosso evento de danças brasileiras em Amsterdã. E o poder de eu ter marcado essa data e falado que ia fazer nesse período foi fenomenal. Então eu sugiro, se você quer dançar bem, conversa com o parceiro, conversa com a parceira, define, vamos fazer isso para esse dia, para esse evento, vai facilitar bastante. A gente já explicou em alguns vídeos um pouco mais sobre como conversar, como chamar a pessoa para dançar, né? A gente já explicou um pouco sobre como conversar, sobre como chamar a pessoa para dançar e aceitar um não ou um sim, talvez vai ter um não, talvez vai ter um sim, e tá tudo certo. O importante é saber o que quer fazer e como trabalhar a ideia, como negociar a ideia de uma forma que fique agradável, tanto para você quanto para a pessoa. Nosso foco é trazer a dança e a proporção do dançar, de estar junto, para a realidade de duas pessoas que querem melhorar seu diálogo, seu relacionamento ou sua dança, mas se possível nesse conjunto, nesse contexto. Vai ser muito boa a junção dessas partes. Já vamos passar um tempo treinando, vamos passar um tempo ali e tal, então pode ser um relacionamento de amizade, claro, mas se eu quero melhorar o relacionamento, por exemplo, com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha namorada, com o seu namorado, vai ser uma maneira muito legal, porque é uma coisa que dá para começar junto, dá para fazer dos seus 10 anos de idade até os seus 100 anos de idade, então... Mas além de tudo, o nosso intuito também é trazer as nossas experiências e facilitar, colocar no método e facilitar para você, para conseguir realizar a sua dança com mais rapidez e facilidade. A Verônica é bem por dentro da área da educação física, de direcionamento de treinos na parte física, na parte da musculação, da dança, na parte aeróbica da dança, cardiovascular, e eu venho trazendo, somando, juntando essa experiência dela as minhas habilidades adquiridas como profissional da dança, aqui no Brasil e fora do Brasil. Praticamente uma década fora do Brasil, e nesse período viajando em torno de 2 a 4 fins de semana por mês, muitos meses, todos os fins de semana eu viajei para ensinar outras pessoas a dançar, principalmente zouk, samba de gafieira e forró, nessa ordem, zouk, samba de gafieira e forró. Porém, forró foi o primeiro ritmo que eu alavanquei, assim, quando morava no Brasil, em torno de 2002, 2003. Minha primeira coreografia foi bolero, através do Irã Cláudio, pela Academia Scala, que fica na Casa do Ceará, em Brasília, na quadra 910, 911. E forró foi um dos ritmos que eu alavanquei mais rápido. Na época era até, caramba, esse negócio aí não é nem forró, de tão complexo. Eu tentei complicar o máximo possível, consegui fazer uns cálculos doidos na cabeça aí, uma loucura, de mais ou menos umas 10 mil variações, unindo em torno de 60 bases, sendo aplicadas de forma diferente. Ou seja, uma coisa que era tão complexa que eu acredito que quase ninguém usaria, né? Ia ser um ciclo iniciático para preparar um aluno para dançar algo tão complexo. Hoje a gente já encontrou, já alinhou a cabeça para te passar uma coisa que funciona, vai proporcionar o que você quer dançar, quer curtir, quer estar preparado para exercer uma alta performance, mas ao mesmo tempo conseguir proporcionar muito abraço, muito prazer dançando, conseguir colocar a sua essência, a sua preferência, a sua persona, a sua pessoa na dança, que isso é muito legal.
Você tem uma estrutura técnica bem elaborada, onde você pode colocar sua personalidade. Ela pode colocar a personalidade dela, eu posso colocar a minha personalidade. Sou um pouquinho mais urbano, coloco um pouquinho mais urbano. Sou um pouquinho mais romântico, quero colocar romantismo. Quero colocar um pouquinho mais de controle corporal, coloco. Quero poupar um pouco mais de energia, que é muito importante saber disso também. Eu consigo trabalhar em uma estrutura que fica bonita, fica visualmente bonita, e eu ainda consigo trabalhar e poupar energia. E todo esse conjunto de ferramentas, não só como algo teórico ou gigantesco, como algo simplificado, que vai fazer você poupar muito tempo e vai conseguir acelerar em modelo de desafios em todas as categorias que você quiser. Na mesma estrutura, na mesma maneira de pensar e raciocinar com velocidade, otimizando a possibilidade de aprender novas variações, sequências, como implementar, como fazer isso de uma forma que ganhe-se tempo. E tudo isso de uma forma que é importante a gente salientar, frisar aqui, de uma forma segura. Que também, além de ser uma dança prazerosa, que você não se lesione por mínimos detalhes. Por mínimos detalhes. Exatamente. E voltando lá na foundation, na base, né, na fundação, uma grande parte dos erros que levam as pessoas às lesões, muitas vezes, são ou a foundation, a fundação, já começou errado e chega em um nível de estresse altíssimo e aumenta a margem de erro e acontece. Ou tem a fundação muito boa, bem montada, mas começa a aumentar numa velocidade exagerada o grau do desafio. Então, encontrar o equilíbrio nessas duas partes facilita bastante um determinado grau de observação no nível técnico, aproveitando o tempo para direcionar desde o começo da melhor forma possível, e o desafio, a margem de risco que quer correr, moderada. Dessa maneira, a pessoa consegue avançar na sua melhor performance, no seu melhor estado de fluidez, no seu maior e melhor estado de flow. No seu estado de flow, você avança, que é uma beleza. Porém, para isso acontecer de uma forma eficiente, alguns fatores são importantes. Cultura psicológica do processo, como que é estruturado, qual é a sugestão de resposta com relação a, por exemplo, quando eu erro, como que ela vai reagir, se ela reagir de uma forma talvez mais neutra, mais amigável, pensar, né, dar um tempo ali para mim processar, talvez eu avance mais rápido do que se eu tomar só uma crítica ou um desencorajamento. Faz piorar a coisa. Então, o encorajamento no processo e entender que se a pessoa está fazendo, ela está se esforçando e pode errar, e se errar está tudo certo, a gente faz novamente, não tem problema. Lembre que quando inicia-se qualquer processo de aprender qualquer coisa, o erro ele é bem-vindo. Sim, se está começando, se estou tentando hoje a fazer alguma coisa nova, eu prefiro logo errar, que eu tenho uma memória ali de erro na cabeça, eu já sei o caminho errado, que eu não quero ir mais, e eu tenho uma experiência, arquivei ele muito bem, e pronto. É provável que se eu souber usar isso a meu favor, esse erro não me pega mais. Porém, se eu tenho medo de errar, e às vezes aqui, por exemplo, se eu errar, eu estou aprendendo eu e você. E aí quem vai me julgar, talvez me julgue, vai ser você. Então, naturalmente, você vai pensar, será que se ele pudesse já fazer certo de primeira, ele faria? Eu acredito que se eu errar e você fizer essa pergunta para você mesmo, você já tem a resposta. E aí
continuar persistindo na técnica e na repetição e nas tentativas. Antes de acertar, existe uma etapa de tentativas. Conseguindo passar desse nível, fica melhor, fica mais fácil. Para todo fim tem um começo. E para todo começo tem um fim. Uou! Mas para você que quer melhorar sua coordenação motora, quer desenvolver sua dança, seja ela no forró, no zouk ou no samba de gafieira, foi o que eu disse, para todo fim tem um começo. E o importante agora é o quê? Começar a aprender, ficar por dentro. A gente vai falar sobre esse dia que a gente vai disponibilizar uma masterclass, uma webinária, jornada Danço Sim. Isso aí, falando um pouco mais, demonstrando para vocês um pouquinho mais da prática e da nossa estratégia, que é aprender a dançar em um mês. Você quer aprender a dançar em um mês? Você quer aprender a dançar em um mês? Então, eu aprendi o ritmo em um mês. É isso aí. Então a gente vai montar uma estrutura, como eu já falei algumas vezes, a estrutura modelo que eu montava para ensinar era um projeto de 2 anos. Hoje nós temos uma estrutura modelo de como fazer os módulos e chegar a dançar o ritmo satisfatoriamente em um mês. Então é isso. Aqui foi Verônica Félix, Mr. Dragon, te dando esse suporte, essa dica fenomenal sobre você tem ritmo sim. E se você não acredita nisso, deixa a gente te mostrar. Você vai descobrir esse potencial que tem dentro de você de ser um ótimo dançarino e uma ótima dançarina. Ou um casal que dança muito bem. Valeu! Valeu!